Capivarada, beleza? Eu sou o Gustavo Mota. E eu sou o mestre nacional Kaique Secafim e nós fazemos parte da Academia XS. Bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai estar começando uma nova série aí, uma nova playlist, né? Sim. Onde a gente vai analisar as partidas dos atletas da Academia XS, que aconteceram no Floripa Chess Open 2023, né? E bom, a primeira partida que a gente vai ver hoje é uma partida minha contra o Lucas Henrique. Ele é um menino de 8 ou 9 anos. E, bom, eu sabia que ele era um menino bem talentoso, né? Porque eu tinha enfrentado ele no torneio de duplas, lá em Florianópolis mesmo, um dia antes. E eu já tinha visto que ele era um menino que jogava super bem, né? Mas na ocasião eu enfrentei ele de brancas. Então, assim, não sabia o que ele jogava de Sim, brancas ainda, né? Que nessa partida eu vou estar jogando ela de pretas, tá bom? é verdade. Então, bora lá pra partida, tá bom? É isso aí, A vamos partida ver o que começou com. aconteceu. A partida começou com Isso o aí. lance E4, peão do Isso. rei, né? Eu joguei D6, defesa Pirk. É, o D4 agora, né? Controlando o centro, que é importante. Isso. Cavalo F6, já atacando o peão central, né? Cavalo C3, normal desenvolvendo as peças, né? Isso. G6, Cavalo F3, bispo G7. bispo C4, né? Desenvolvimento natural. Aqui o mais comum é bispo E2, né? É, Eu poderia seguir com roque, sim, sim. H3, C6, A4, É, cavalo BD7, roque e E5, né? tudo bem, muito teórico essa parte assim, mas Bispo É, C4 também não é que seja um erro, mas é um desenvolvimento sim, é diferente, né? menos comum, né? É, tipo, Bom, mais natural é Bispo C2. aqui sigo o roque. É, aí depois seguiu o Bispo E3, né? Desenvolvimento natural. É que o Bispo C4, ele cria os temas no com o peão de E4, né? Por quê? Porque tem futuros cavalo toma E4, cavalo toma E4 e um futuro D5 aqui, né? Cravando e com isso ganhando um peão central, né? E quebrando o centro forte das brancas, né? Já acaba igualando muito rápido, né? Sim, 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 sim. Nessas posições que o branco tem, tem os dois peões no centro, o preto tem uma certa dificuldade ainda, né? E quando Sim, surge a oportunidade de cavalo E4, a gente simplifica um pouco, mas já sim. consegue quebrar o centro, né? Mas o Kaique não acabou não optando por essa opção. Ele quis manter mais as peças e jogar de uma outra forma. Que também é Exato, viável, né? sim. Sim, E aqui eu joguei C6, né? Com ideia de jogar B5, expandir na ala sim, da dama. Podemos jogar um C5 no futuro, sim. um A5. Certo. Qual o próximo lance? Pensando nisso, o adversário jogou esse lance, né? É um lance bem temático nessa abertura defesa Pirk, né? Que é o SA4, porque a ideia é sempre avançar B5. E se chegar B4, acaba caindo o peão de E4. Porque se o peão chegar em B4, vai acabar o cavalo toma E4. Que é bem cômodo, né? Perder É. um peão central. Então aqui eu joguei bispo G4, né? Porque nessas posições a gente tem dificuldade de desenvolver o nosso bispo, né? Ele fica sem casa, né? Sim, F5 é controlado, E6 está controlado, D7 geralmente é a casa do cavalo. Então, como meu adversário não jogou H3 ainda, eu achei que era um bom momento para jogar o bispo G4. Por sim, mais que sim. cavalo D7 também fosse comum, né? Fosse bem jogável. Sim, é porque Mas também depois tem um dilema, né, com esse bispo escuro aqui, das casas brancas, para onde ele se desenvolve depois, entendeu? Aí é sempre bom você tentar trocar ele o mais rápido possível, assim que possível, né? sim. Então, bispo G4 com essa ideia, né? Sim. Aí seguiu H3, E aí, bispo por, né? sim. Dama toma Dama por. F3, normal. Aí cavalo Aí BD7, eu né? joguei agora sim, cavalo BD7, né, para poder jogar o Sim, E5 ou o C5 e contra-atacar esse centro forte das brancas o mais rápido possível, né? sim. Bom, aqui meu adversário jogou Jogou G4, né? Aí é um pouco. isso, que eu. Aqui já mostra um pouco como o adversário é referente a estilo de jogo. Porque esse lance G4 aqui é só pra pessoas agressivas, que gostam de atacar, que gostam daquela confusão. Porque, tipo, eu já não sou tão assim, dependendo do nível de hate do oponente. Então já é um lance assim que G4 eu não faria muito. Acho que eu seguiria com desenvolvimento normal com rock, depois tiraria dama e tentaria um F4 devagar e ia expandindo aos poucos, né? Mas É, aqui não, já mostra que o moleque é muito agressivo, né?
Quando ele jogou esse G4, eu olhei para a posição assim, parece que assusta, né? Porque eu tô rocado, ele ainda não, e parece que vai chegar H5, H4, H5. E, bom, mas eu sabia que não era um lance tão bom, né? Porque ele ainda tá com o rei no centro. E aqui, rapidamente, eu já tentei contra-atacar o centro, né? Já que ele tá fazendo um ataque de ala, eu contra-ataquei o centro com É, E5. lembrando, tá, pessoal? Pra vocês que não sabem, quando ocorre um ataque na ala, ou você contra-ataca na ala oposta, se tipo for rocks de oposto, você ataca na ala oposta, ou você faz um ataque direto ao centro, tá bom? Você não fica debilitando mais a ala que ele está atacando, porque isso prejudica e facilita o ataque do adversário. Exatamente. Então, seguiu, né? Sim. É D5, né? Ele tentou fechar o centro, porque como o rei tá no centro, ele quer fechar o centro a todo custo, né? Exatamente. E bom, e por isso, até por isso, nessa posição jogar C5 acho que não seria interessante, né? Por causa desse tema de fechar o centro, e aí sim Sim, ele conseguiria atacar com mais êxito, né? Então eu segui com cavalo B6, né? Fazendo uma pressão no bispo e podendo fazer pressão no peão de D5 no futuro, né? E também já tirando esse cavalo de D7, que ele não é tão forte aqui, né? Aqui ele já pode conseguir ataques em A4 no futuro, então sim, colocando ele numa casa melhor, né? sim, verdade. Aí seguiu bispo toma B6, né? Isso, bispo por B6, né? Já eliminando esse meu cavalo, né? Que eu acho que ele é bem forte, ele pode fazer uma pressão interessante. Sim, Aqui ele também poderia ter seguido, né? Com bispo B4, com bispo B3, e aí C por D5, E por D5 e torre C8, controlando essa casa de C4, né? Talvez ele é, fosse obrigado a tomar de novo aqui, né? Porque esse cavalo, se invadir C4, pode ser muito perigoso, né? sim, começa a criar muitos Prosseguindo, temas, né? né? Então, bom, mas pensando nisso, ele já tomou rapidamente em B6. E aí, dama por B6, né? Normal. Isso. Aí, D Thomas. Eu não sei se eu gostei tanto desse lance por parte dele, né? Parece que vai ajudar muito quando você tomar de B pra controlar mais o centro, né? É, Jogar um D5, né? Não sei se eu gostei tanto desse lance. Acho que tinha outras coisas pra fazer. Acho que até rock grande parecia interessante, assim. pode ser. Mas, é. Não sei muito bem também se tem alguma coisa, mas tipo, até um. Ou rock pequeno mesmo. Acho que o rock pequeno é melhor, né? Porque esse rock grande eu posso tomar, abrir a coluna ceia, minha dama já tá atuando aqui. Não sei. Suspeita esse peão. Peão toma eu não gostei muito por parte dele, não. Mas é tudo bem, ainda não perde, não. Aí eu tomei, né? Peão de B. Sim. Agora as brancas jogaram rock, né? Isso. Agora sim, né? Porque eu tô estourando o centro rápido, né? Tá Sim, perigoso. sim, sim, sim. Tá vindo bem tranquilo o seu ataque, né? Tipo, no centro. Sim. Então, aqui eu joguei torre A D8, né? É, Não posso tomar em B2, porque cai a dama, né? Depois desse, e a dama tá sem casa. Exato. É bem comum também as pessoas levarem uns golpes assim, por ser Sim. gananciosos, né? Aqui é o famoso peão É que tem envenenado, né? dama por C2, né? Dama toma C2, E aí, torre A2, né? torre A2 e a dama tá confinada, né? E agora a dama não tem casa. Agora sim a Exato. dama não tem casa. Agora sim, exatamente, tá perdendo a dama. Mas aí o. E aí eu vi isso, né? E joguei, aqui eu joguei torre A D8, Sim. tentando avançar, preparar o meu D5, né? E assim, eu pensei na possibilidade de jogar outra torre, porém teria um G5 assim muito rápido, né? E esse peão de F7 é um alvo muito grande, né? Aquele Não dama. dá pra tirar a torre de F8 quando tem um bispo e uma dama ameaçando, né? É. É meio Então sabia que perigoso. não podia, e atuar nessa coluna B não é tão forte, porque ele pode ou jogar o bispo B3, ou o próprio B3, ou um torre A B1 e tá sempre defendendo, acho, com facilidade. Então eu achei que Sim. eu teria que expandir nesse centro mesmo, né? Sim. Aí torre AD8, normal, né? Isso. Torre F D1, né? Torre F D1, Tentando controlar um pouco os avanços de D5, né? sim. E agora eu vou jogar a torre D7 com o plano de dobrar as torres. E agora sim eu posso sair porque a minha torre de D7 ela vai defender F7, né? É, Então eu já posso pensar em sair, né? Bom, aqui seguiu com bispo B3, né? Tirando o isso. bispo pra uma casa. Pra também defender B2, né?
Acho que, tipo, Isso. tira o bispo e ainda defende o B2, né? Parece interessante. E aqui, seguir com o plano, né, de dobrar as torres, Sim, torre Fd8. E natural. aqui, e Aqui ele aqui eles... jogou um, tipo, um torre B1 que não parece muito harmônico, né? Tipo, beleza, tem uma ideia de defender o peão de B2, mas e aí? Porque tá ameaçando agora? Não tá ameaçando agora, né? Precisa defender agora? Não acho que necessariamente precisa Acredito dessa aqui que forma. ele. A gente não chegou a comentar sobre esse lance, mas eu acho que talvez ele pensou que quando eu jogasse D5, após umas trocas, se o bispo saísse, B2 estaria caindo, né? Mas acho que não é um problema, né? Sim, Porque não tem necessidade de se preocupar com isso agora. Acho que ele tem que se preocupar mesmo, porque esse lance perde um tempo e agora eu posso preparar a D5 com um tempo a mais, né? é, sim, E verdade. por isso eu joguei dama C5, né? Que aí Sim, agora sim, a minha dama também faz apoio, né? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco apoios, né? Pro D5. sim. Enquanto ele tem um, dois, três, quatro, cinco ataques, né? Então eu vou conseguir avançar esse peão D5, né? Fica difícil dele parar. É, e quando chegar vai virar um caos aí, né? Sim, aí se ganhar o centro, eu tô muito bem, né? Sim, exatamente. E aí ele jogou. Exatamente. Jogou torre D3. Acho que esse eu jogaria esse lance antes de torre B1, né? Se fosse pra jogar torre D3, jogaria. Porque acho que a ideia agora é dobrar de novo, né? É, Na, pra poder na controlar o coluna, avanço. né? Mas aí vê como perdeu um tempo, porque tipo, ó, torre A1 pra B1. Aí jogou torre D3 pra jogar outra torre D1. Se tivesse feito isso direto, quando o Kaique jogou torre dama C5, agora chegaria o torre D1 direto, entendeu? Sim, Aí seria sim. com tempo a mais, não perderia esse tempo todo, entendeu? Eu acho que também é porque quando ele jogou esse Torre D3, ele tem uma ideia, né? Porque ele acha que eu não posso jogar D5 ainda, só que eu vou ter um lance intermediário, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Ah, Aqui eu verdade. joguei D5, e aí esse lance veio, né? G5, que é um lance que ataca meu cavalo, e agora sou obrigado a tirar uma peça que defende o peão, e parece que o peão vai cair, né? Aham. Só que cavalo H5, e aí ele toma. E, bom, aí parece que caiu, só que eu ainda tenho esse tempo, né? Eu tenho um cavalo F4. E agora meu cavalo tá numa casa melhor, Nossa, porque ele muito ataca boa, né? H3 e ele tá na frente da dama, né? Ele tá protegido numa casa, num Sim, posto avançado, né? Não tem nenhum peão que possa tirar ele daqui. Então ele melhorou muito, né? De F6 para F4, ele tá muito mais forte. Agora sim eu tô defendendo novamente meu peão com o cavalo, né? E se sim, ele sim. pensar em capturar eu posso ir com torre D3, né? E agora, quando ele tomar, eu tomo. E essa dama tá ficando sem casa, tá caindo H3, dependendo pra onde a dama sair, É, tá caindo C6 também. E aqui as presas estão totalmente ganhas, né? aqui tem muita coisa, né? Acontecendo, né? Então, pensando nisso, ele jogou Cavalo cavalo E4, E4, né? Atacando a dama. ganhando tempo em cima da dama. Um Eu joguei lance dama bom C6. até, parece, né? É, na real, acho que ele parece bom em primeira vista, só que acho que ele me dá um tempo de novo, né? Porque quando eu jogar dama B6, agora ele precisa proteger a torre dele, né? Aham. É, aí ele jogou torre D2, né? Tirando a torre Isso, da ameaça. Cavalo C3, né? Voltando o cavalo. sim. E aí eu joguei o lance dama E6, que assim, parece um pouco perigoso, né? Foi um dos lances que eu pensei bastante na partida, porque colocar essa dama na cara do bispo pode ser perigoso, né? Sim, sim. Mas eu também faço uma pressão em H3 e ele tem que tomar uma decisão, né? Se ele vai defender o peão com o rei, se ele vai jogar H4. E bom, quanto mais ele mexe nessa estrutura, mais buracos ele tá criando, né? Cria um buraco em G4. Sim. Então, é um lance que dá um pouquinho de medo no começo, porém tá tudo tranquilo, né? Ele não consegue fazer um ataque tão rapidamente agora em cima desse peão, né? Sim, sim. Aí ele jogou rei H2, né? Ele decidiu jogar o rei defendendo o peão, só que aqui eu já tenho um forte ataque, né? É, cria uns Um rei temas, né? Sim. sim. Cria bastante Porque agora o temas. rei H2 ele fica geometricamente estranho, né? Porque se ele capturar em F5, eu vou ter Bispo em capturar em E5. F4, desculpa, eu vou ter bispo E5, né? E Sim, cravei a dama, né? E sim, agora esse exatamente. tema pode surgir em várias posições, né? O bispo pode atuar nessa diagonal que faz muita pressão em cima do rei, né? É, sim, sim, verdade. Aí seguiu com dama G4, né?
tentando trocar as peças, né? Pra tentar aliviar um pouco. Exatamente. E aí aqui eu joguei Dama E5, né? Mais uma vez, pensando nesse tema, né? Do rei, né? Sim, sim, E sim. essa diagonal, podendo criar vários tipos de ataque duplo, né? Com a saída do cavalo, ataque descoberto. Aí jogou dama G3, né? Pra não ter esses descobertos, né? Isso. Sempre que tirar o cavalo, cai, troca as damas, né? Aí tranquilo, né? Pro branco. E aí aqui eu tenho tempo e força no centro, né? Por isso que eu segui com o lance D4, Mas, que ataca diretamente o cavalo, né? sim, sim. O cavalo tem que sair. Aí vem um lance que parece que você vai ganhar uma peça, mas você não tem tempo de tomar essa peça, né? Porque você recupera forçado. Sim. Mas pra você jogar esse D4, você precisa ver a continuação depois de cavalo E2, né? Porque cavalo E2 tá atacando a peça aqui. Se Ataque cavalo em toma, cima, vai né? trocar as damas, e essa não é a ideia. E o Kaique jogou um lance aqui na minha opção, na minha opinião, bem fino, assim, né? Que é Assim, dama C7, né? E agora é, ele não pode capturar nem de cavalo, nem de dama, né? De sim, dama, claro, bispo E5 e de cavalo também, né? Porque agora eu tô ameaçando cravar a dama, e se sair a dama ou o rei, eu vou tomar com cheque, se a dama exato, sair, por exemplo, G2, e quando sair, cai D2, né? exato. Então, tipo, é uma continuação muito boa. Porque quando você tá atacando assim, que o rei tá exposto, você não quer trocar as damas. E se ali você se sente Sim, obrigado a trocar as damas e não tem esse recurso, o D4 já não faz tanto sentido você fazer, né? O lance D4. sim. Sim, mas aí É seguiu, por isso né? ele jogou esse lance, né? Que foi. Rei H1, né? Tirando o rei dos temas, né? Sim. Tirando o rei dos E bom, temas. mais uma vez, bispo E5, né? E agora meu bispo entra numa diagonal importante, né? Sim, Controla várias casas na frente do rei, e tô criando tema em cima da dama, e ele precisa tomar decisões, né? sim, sim, sim. E aí tá bem difícil já jogar de brancas aí, né? Sim, ele jogou dama G4, saindo da cravada, e aqui eu joguei o lance D3, né? Porque meus peões estão avançando, esse rei tá geometricamente estranho, pode surgir temas em B7 com cheque ganhando o bispo. Sim. Tá bem difícil aqui, né? Ele tem que decidir onde ele vai, se ele vai tomar, se ele vai tirar o cavalo. Tá ficando bem complicado aqui para ele, né? Ele decidiu aí, no caso, jogar um cavalo G3, tirando o cavalo mesmo da ameaça. Sim. E aí aqui eu joguei o dama B7 com essa ideia, né? Se ele capturar aqui, cai B3. Se ele não capturar, eu tô ameaçando E3, que é cheque e tá caindo a torre, né? Sim. E tá ameaçando mate em G2, E- né? ameaça a Marte também, caso não jogue F3. Exato. Então, aí aqui seguiu, Então né? ele seguiu com rei G1, né? Natural. Tirando o rei G1, das ameaças, né? isso. E aqui eu joguei D por C2, né? E aqui eu ganho uma peça. Porque se torre tomar em D7, cai em B1 Sim. e eu promovo dama com cheque, né? E depois retomo em D7. Exato. Aí ganhou uma peça limpa, né? E se capturar de bispo, claro, tá caindo D2, né? Tá Torre caindo a por torre D2 eu inteira ganho em uma. D2, né? Sim. Então aqui eu já tô com uma vantagem decisiva, né? E aí Sim, ele sim. seguiu com torre por C2, dama por Por B3. B3. Aí E aqui vem um torre. momento legal, né? Como que é? Aqui vem um momento legal, né? Depois que ele joga esse lance aqui, né? Sim, 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 Torre sim. de B1. Porque, bom, é um lance que parece bem estranho. Quando eu olhei assim, aqui eu acho que eu tinha em torno de uns 10, 12 minutos, e ele também tinha por volta desse tempo. E aqui eu pensei, pô, é, esse lance não pode ser bom, né? Porque coloca a torre aqui e quando eu jogar cavalo D6, eu ganhei uma qualidade, né? Cavalo Porque, D3, né? cavalo D3, porque se a torre sair de C1, cai C2, né? E se ele não fazer nada, eu tô tomando em C1. Sim, sim. Mas ele criou uma chance prática aqui muito boa, esse menino, assim, que na hora que eu tava assistindo também essa posição, eu meio que me assustei com o lance do moleque, né? Tipo, é um lance assim que, tipo, se você jogar errado, você pode ficar perdido aqui de negras, né? Sim, sim, que foi um torre C8, né? Até aí normal. Então, e aqui eu olhei rápido a posição, acabei Sim, avaliando mal, porque agora tem que tomar muito cuidado, né? Tem sistemas de cravada, sim, a dama tá ameaçando tomar em D7, então aqui
acho que eu poderia ter seguido com rei G7 me livrando de todas essas ameaças, De né? E eu todos tenho uma esses temas, né? sim, eu Peça tenho uma limpa a mais, peça né? limpa a mais, exato. Exato. E- Então aqui ele jogou. Só que eu joguei outro lance, porque eu tive um lapso no cálculo, né? Que foi cavalo pro C1. E eu lembro que eu tava assistindo essa posição, porque minha partida já tinha acabado, o Kaique jogou esse cavalo por cima até rápido e confiante, né? Sim, Aí eu sim. tava olhando assim, eu falei, meu, não tem um dama por D7 aí? Parecendo que dá umas confusões doidas, assim, né? E tipo, foi o lance que ele jogou ao toque, assim. Aí eu lembro que o Kaique, opa, levantou a sobrancelha, assim, que ele tem o hábito de levantar a sobrancelha, assim. Aí ele começou a pensar, e, entendi, tem alguns truques Eu aqui. achava, eu tinha visto esse lance, mas eu achava que eu teria dama D1, né? E aí, quando Exato. ele toma, eu tomasse com o cheque defendendo o É, meu só, cavalo, só que porém não pode, né? esqueceu que a torre tá cravada. Quando dama D1, torre toma D1, e você não consegue retomar a dama porque a torre tá cravada aqui pelo rei, Sim. né? E Nossa. aí aqui eu pensei, putz, ele vai recuperar a peça agora, né? É, Porque forçado, né? se rei F8, se torre F8, ele pode trocar e jogar o dama C1, né? Recuperando lá depois. Sim. Ou direto, como foi, né? Eu joguei esse, Tomou. rei Sim, rei G7. G7. Aí dama toma C1, né? Recuperando a peça. Mas E a aqui, sorte é que entra no final com muitos peões a mais, né? sim, mas aqui quando eu paro nessa posição, eu falei, putz, mano, trabalhei a partida inteira, né? Partida de 1h30 mais 30, né? Aqui já estamos Sim. com, sei lá, 7 minutos, 8 minutos cada um. E aí eu pensei, putz, trabalhei a partida inteira e vou ter que ganhar um final que não é tão simples, né? Sim, sim. Porque a dama dá muito cheque. Pra ter É, perpétuo nessas posições, ainda mais quando o rei tá cortado por um peão de G5, assim, e essa estrutura aqui de H7, G6 e F7, é muito simples ter perpétuos, né, nessa sim. posição. Aí sim, Mas aí aqui eu joguei bispo por G3, né? Tomando o cavalo. sim. Aí peão toma G3, né, pra não perder a peça limpa. Dama por G3, cheque, né? Rei F1, né, pra sair do cheques. Aqui eu achava que a maneira que me daria mais trabalho, não que seria melhor, mas a que me daria mais trabalho era rei H1. Porque depois de tomar H3, rei G1. E aí ele se mantém nessas duas casas e sempre tá surgindo temas de perpétuo, né? Sim, Assim como, não agora, né? Porque a dama defende, mas assim, eu vou ter que controlar essa diagonal, né? exato. Então eu achava que eu teria um pouco mais de trabalho, né? Não que fosse algo assim, que eu tô melhor, que ele tá melhor ou não, né? Mas achava que eu teria um pouquinho mais de dificuldade. E como ele seguiu com o rei F1, aqui eu já consigo trocar as damas, né? A não É, ser que ele volte, né? Ele pode voltar para G1 e entra na mesma posição, né? sim, sim, sim. Aí seguiu com rei E2, né, tirando o rei dos temas aí, né. E aí agora sim eu já tenho uma troca de damas forçadas, né? Com dama G2, daí rei D1, dama Sim. F1. Isso, rei D2, né? E troca as damas e entra com um monte de peões a mais, né? E aqui eu jogo F5, né, para apoiar o meu peão, né? E se ele retomar no passant, agora eu tenho esses outros dois passados, né? Três passado agora, né? Não. Então é muito peão a mais, né? E esses dois peões dele não ameaçam muita coisa porque o rei vai chegar a tempo na outra ala, né? É, só tem que tomar cuidado, né? Não posso perder tempo, porque ele sempre tem ideias de. Se ele conseguir parar com o peão em B5 e A5, ele consegue jogar B6, e quando eu capturo, ele tem ideia de jogar A6, né? Se o Exato. meu rei estiver fora do quadrado, eu não consigo chegar, né? Tem que tomar Então tem cuidado que com isso tomar aí. muito cuidado. E aqui ele seguiu com B4, Sim. F7, B5, E6. A5, né? Isso, rei D6, Exato. fazendo rei, né? Senão ele consegue promover. Aí É, o final já bem ganho agora, né? A partir daí já tá bem tranquilo ganhar o final, né? aí seguiu rei C3, F3, né? E Sim, aí agora ele jogou esse B6, e quando toma, ele jogou A6. A6, né? É, E é, aqui que tem que tomar cuidado, né? Senão ele tá promovendo, né? E sim. a última tentativa dele na partida, né? E aqui eu joguei rei C7, que defende tranquilamente, né? Se É, o peão avançar, eu vou jogar rei B7, e se não fazer nada, eu posso no mínimo jogar rei B8, rei A7, estou capturando o peão, né? E agora ele não consegue parar esses dois peões, né? é Ele nunca bem. pode tomar um que o outro passa, né? Bem mínimo, né, mesmo, né? Porque aí só Sim. avançar os peões mesmo. Aí tá tudo ganho já. E aqui. E foi isso aí, e foi isso aí, galera. Acabou aqui, depois de rei C7 ele Sim, sim, abandonou, né? Não tem como continuar mais.
Sim, sim, E sim. bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da partida. A gente vai trazer bastante partida legal. A minha próxima partida é contra um grande mestre de 2,650, né? É Que é o Alan um Pichon. dos melhores da América do Sul, né? Então, E tipo sim, assim, então é partidaça. é E uma foi partida bem legal. legal também. A gente vai trazer também. Tem as partidas do Sim, Gustavo também que foram muito boas também. sim, sim, sim. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, curte o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, É isso ajuda aí. a gente a crescer aí. Tá bom, galera? Obrigadão, tamo junto. Valeu, galera. Até o próximo vídeo, então, hein? Tchau, tchau. Valeu. Falou.